O transtorno do espectro autista é caracterizado pela dificuldade de comunicação e interação social, padrões de comportamento repetitivos e estereotipados. O autismo entra nas nossas vidas sem a gente entender. Ser mãe de uma criança autista é uma caminhada solitária. Cada ser humano experiencia o autismo de uma maneira diferente, pois cada autista é de um jeito. Às vezes nos tornamos igual ao nosso filho, dado a necessidade de ajudá-lo. Erramos, acertamos, rimos, choramos, mas principalmente amamos. O que é para você ser mãe? Poxa, a gente vê assim uma palavra tão pequena, né? Mas assim tão grandiosa, né? Porque eu já sou mãe de um casal, né? E de repente o nascimento do Nicolas, né? Eu não esperava ser mãe de uma terceira criança, né? Por mais que a gente diga assim, eu sou avó, mas foi muito mais do que avó, né? Porque o Nicolas, ele perdeu a mãezinha dele, né? Com 2 meses de nascido. Então, desde aí, peguei o Nicolas, já com meus filhos adultos. Começo, assim, não foi fácil. Então, o Nicolas, quando veio para nós assim, ele veio com uma alegria, né? Ele trouxe mais paz, mais amor, mais união. Mas como foi para você descobrir ter um filho no espectro autista? Assim, não tinha noção que existia o autismo. Mas foi o que? 1 ano, 2 anos, 3 anos. O Nicolas não andava, ele não engateou, né? Então a gente percebia que para comer também era um pouco de dificuldade. A visão também não tinha aquela visão correta. Então a gente começou a investigar tudo isso. E quando ele fez 3 anos que nada dele falar, aí então a gente, não, vamos levar, né, para o médico. E aí eu levava o pediatra, ele, não, é normal. Ele vai crescer, vai tudo se organizar nele. E aí eu pedi para o pediatra, né, me encaminhe para um fonoaudiólogo. E aí ele me encaminhou, e aí o fonoaudiólogo ele já me encaminhou o psicólogo, o neuro, né? E ele falou assim, a gente precisa ter uma equipe. Aí começou também a me fazer perguntas sobre o Nicolas, sobre a mãe dele, e a gente respondeu tudo. E aí o Nicolas começou a ficar um pouco agitado, e eu não percebia isso. Para mim era de criança, mas ele já observava o Nicolas, e eu não sabia que aquilo ali, que a minha ida já fazia parte da avaliação. E ele observava e disse, então você vai preencher essa ficha, veja como o Nicolas se comporta, faça um preenchimento, e eu fiz. E aí ele, dá uns pontos, né? Aí nesses pontos ele falou assim, olha, o Nicolas ele é autista. E aí ele fiquei, né? Paradinha na frente dele, olhando ele falando. E aí, através de ir atrás, da gente ir nas clínicas, a gente começou a observar que as clínicas que a gente passou a fazer exame tinham outras crianças. E aí, a gente ficava até assim olhando, porque elas pulavam demais, né? E nós olhávamos para o Nicolas, não, o Nicolas não é assim. Depois eu me coloquei assim, né? Eu preciso parar com isso, porque talvez até eu esteja sendo ignorante. E talvez eu mesma esteja colocando preconceito. E no que eu comecei a observar, comecei a descobrir, comecei a pesquisar na internet, comecei a ver, aí sim, hoje assim, quando eu realmente vejo, não é fácil. Porque assim, eu até digo para o meu marido, não vamos colocar expectativa em cima dele, né? Nenhuma responsabilidade. Só peço a Deus, me dê força para mim cuidar dele, me dê força para mim cuidar dele. Porque até de médico eu já escutei. Você tem essa idade, mas aos 20 anos você não vai conseguir mais cuidar dele. Aí você fala em um cuidado com o Nicolas. E a Jane, como tem cuidado de si? Muitas vezes eu deixo a Jane de canto. Muitas e muitas vezes.
dou a prioridade sempre para eles. Como é ser mãe para você? Ser mãe para mim é um desafio, né? Porque eu sou mãe de crianças atípicas, né? Mas também é um desafio que acalenta a minha alma. É um desafio que me faz me sentir realizada como ser humano e como mulher. E como foi para você ter esse momento, né, sentir essa responsabilidade e receber esse dom de ser mãe de uma criança atípica? Como é que você se sentiu? Eu fiquei apavorada. Primeiro, porque eu já sabia o que poderia me aguardar, né? Porque eu já estava com o Caio, já fazia uns 2 anos, né? A gente já estava meio que se estruturado, né? E aí o Gustavo, a gente via que ele era uma criança muito prejudicada, mais agitada, né? Então, assim, eu já sabia que com a vinda dele ia mudar tudo de novo. Então, aí eu vi 2 autismos na minha frente. Um que era quietinho, que eu tinha que estar lá, vem, vai. E o outro que era extremamente agitado, que eu tinha que dizer, ei, espera, calma. Né? Um desafio muito grande. E você disse que havia uns projetos. Tudo aquilo, você estava voltando, né, a estruturar a sua vida, voltando ao trabalho, as coisas. O que você sentiu em relação a essa decisão que você precisou tomar? A gente desistiu. E eu tentei conciliar terapia, dona de casa, mãe e empreendedora. E foi nesse tempo que eu quebrei. Foi uma época difícil da minha vida. Eu quebrei. Eu tive crises de ansiedade fortíssimas. Ia para o hospital e tudo, sentindo que ia morrer, dor de cabeça. E os médicos diziam, olha, você está estressada, você está nervosa, você está passando por algum problema, isso é ansiedade. E aí foi quando meu marido falou, não, tem que procurar ajuda, tu não tá conseguindo. E era difícil pra mim dizer que eu tava precisando de ajuda. Era como se eu não tivesse dando conta, é como se eu estivesse falhando como mãe, dizer que eu precisava de ajuda, sabe? Eu dizia que eu queria ser forte, dizer, não, eu tô conseguindo, eu vou dar conta. E aí eu não queria admitir, não queria. E aí nessa época eu conheci a Denise também. E aí numa conversa com a Denise, ela falou pra minha amiga, ó, o seguinte, eu tenho uma psicóloga, conversa com ela. E aí eu fui. E aí foi quando ela falou pra mim, olha, você tá na beirinha do precipício. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. O que você vai abrir mão agora da sua vida? Eu falei, não posso abrir mão da minha família, né? Não posso abrir mão dos meus filhos, vou abrir mão do negócio. E aí eu sofri. Porque era um sonho, né? Era difícil, começou a ser menos difícil. Eu não tenho mais planos, sonhos muito distantes. Porque todos os meus planos, os meus sonhos é voltado para os meus filhos e para minha família. E o que seria para você se sentir realizada hoje? Totalmente realizada? Eu acho que eu sou muito realizada. Graças a Deus eu tenho meus filhos aqui comigo. Minha vida não é mar de rosa, não é. Tem dias muito ruins, tem dias muito bons. Mas é a minha vida, é o que eu escolhi pra mim. Eu amo os meus filhos, eu amo a minha família, eu amo meu marido, eu amo minha casa. O fato de a gente estar junto e viver junto, isso já me realiza de uma forma que eu não sei nem te explicar. E pra gente o que realmente vale a pena é isso. É um ao outro. É o que a gente constrói em família. É isso que vale a pena. Carro, dinheiro, casa. Isso se a gente puder ter, ótimo. Mas se não tiver, a gente vai ter que ser família do mesmo jeito. É possível encontrar felicidade e autenticidade sendo mãe de uma criança autista? Mas o que é ser feliz e autêntico? A felicidade é relativa, muda de pessoa para pessoa. Estar no mundo, se perceber no mundo, é reconhecer que apesar de ter uns momentos felizes,
temos que também reconhecer que teremos momentos de tristeza, mas cabe a cada um de nós decidir o que nos traz felicidade. Já a autenticidade está em reconhecer nossas limitações e dificuldades, não para nos martirizar, mas para reconhecer nossa condição momentânea e ir além dela, reconhecendo nossos sentimentos e valores.